me sobrevém, e o que receio me acontece. Pode se assentar. A palavra que eu quero trazer ao seu coração nessa noite é muito simples. É uma palavra que o Senhor me deu e que Ele vem ministrando no meu coração. Eu gostaria que você entendesse essa revelação. Deus não vê você como você se vê. Deus não vê você como você se vê. Você já percebeu que quando você olha no espelho, daqui a alguns minutos você já não sabe mais como você está? Você já não consegue mais se lembrar como que é? As mulheres então que digam, né? Deus não vê você como você se vê. Domingo eu estava falando um pouquinho sobre Cades Barneia, e eu estava falando sobre lugares difíceis servem para nos fazer refletir sobre provação, e lugares difíceis servem para nos fazer andar. O povo de Israel estava lá em Cades Barneia, não vou pregar o que eu preguei domingo, mas quero trazer uma revelação sobre isso. Eles estavam lá em Cades Barneia quando Deus falou para eles: entre na terra prometida, e eles não entraram na terra prometida. E você precisa entender algumas coisas que estavam acontecendo naquele coração. Eles estavam ali no deserto aproximadamente há 2 anos, que eles estavam naquela península do Sinai. Já 2 anos. Só que eles eram um povo que ficaram ali no Egito 400 anos. Quantos anos que eu falei? 400 anos. 400 anos que eles ficaram no Egito. E uma parte desses 400 anos, no final desses 400 anos, eles se tornaram escravos. Na verdade, eles nunca foram livres no Egito. Mas nos últimos anos, os 400 anos, eles se tornaram escravos e foram oprimidos por Faraó. Então agora você pega um povo, você tem que pensar nisso e transportar isso para você. Você pega um povo que era escravo, que tinha uma mente de escravo. O que acontece com o escravo? O escravo não tem direito, o escravo é oprimido, o escravo não tem sonho. Eu assisti um filme com a Adriana esses dias, a Adriana e a Raquel. Uma pessoa livre pode se tornar escravo, mas um escravo não é livre. Uma pessoa livre pode se tornar um escravo, mas um escravo não é livre. O escravo, ele é uma pessoa que não tem sonhos, não tem nada. E agora você pega um povo, olha só, você precisa se transportar para esse lugar. Você pega um povo que viu 10 pragas acontecendo sobre o Egito. E 10 pragas assustadoras. Inclusive a última foi a mais terrível, com a morte de todos os primogênitos. Um povo que depois vê não somente o Mar Vermelho abrindo, mas viu o Mar Vermelho abrindo e viu os exércitos de Faraó entrando no meio do mar, como eles já haviam atravessado, e Deus fechando aquele mar e matando cavalo e cavalariano, matando todos. Viram, ao chegar em Mara, Deus transformando águas amargas em águas doces. Viram o monte Sinai fumegando, tremendo. Viram a terra abrindo, porque eles fizeram um bezerro de ouro, e Deus mandou matar todos aqueles que queriam ficar com aquela adoração. E agora, depois de 2 anos, vendo tudo isso, 2 anos, é muito recente, é muito novo, não é algo velho. Depois de 2 anos, vendo tudo aquilo, eles chegam num lugar onde Deus já tinha falado para eles: vocês vão entrar. Mas ali, nós vimos no domingo, eles questionaram e falaram: vamos mandar os espias. Vamos mandar os espias para olhar a terra. O que estava acontecendo é que dentro daquele povo, dentro deles, eles tinham uma alma de escravos. Eles estavam livres, mas dentro deles eles tinham uma alma de escravo. Dentro deles eles tinham aquela aflição, aquele sentimento de que tudo iria dar errado. Dentro deles eles tinham aquele sentimento de que Deus está com você? Não está, mas você tem certeza que Deus está com você? Eu tenho, mas esse mais estava com eles. Você sabe o que é esse mais? Você está entendendo esse meu mais? Sim ou não?
Você crê que Deus pode fazer um milagre? Eu creio, mas, será que faz comigo? Será que Ele vai me ver? Será que Ele vai me aceitar? Será que... Então, o povo estava ali, eles tinham visto milagres, eram coisas recentes, não eram coisas velhas. E eles agora estão diante de um Deus que fala para eles: entre, mas eles não entraram. Por que eles não entraram? Porque aqui dentro do coração deles, eles se enxergavam de uma maneira muito pequena. Vocês lembram quando eles falaram para Moisés, quando eles voltaram, os espias voltaram, depois você leia, eles falam assim: nós somos como gafanhotos perto desse povo, eles são enormes. Como que eles se enxergavam? Eles se enxergavam pequenos, eles se enxergavam como pessoas frágeis, ainda que o Deus que eles viam era grande, ainda que os sinais que eles enxergaram eram extraordinários, mas eles olhavam para dentro deles e eles não conseguiam ver nada. Deus não te vê como você se vê. E se nós não tratarmos essas questões que estão dentro de nós, que nos feriram, isso nos impede de nos avançar para coisas maiores. Deus continua sendo Deus, Ele continua fazendo milagres, Ele continua fazendo coisas extraordinárias, mas se eu não tirar aquilo que está aqui dentro, me impedindo de avançar e acreditar que Ele realmente pode fazer, se eu não for curado de certas lembranças, emoções, fracassos, se eu não for curado disso, eu posso ter um Deus maravilhoso, mas eu vou continuar vivendo uma miséria. Pessoas feridas ferem. Pessoas que foram privadas, elas são invejosas. Pessoas que não tiveram amor, elas não conseguem amar. Pessoas que foram rejeitadas, elas não conseguem imaginar outras pessoas que aceitem. Elas desconfiam de tudo. Então, se eu não for curado das coisas que estão dentro de mim, eu posso estar diante da terra prometida. Eu posso estar diante de um Deus que faz o impossível. Mas se eu não for curado, eu vou ficar sempre racionalizando, sempre pensando nas coisas mediante o que eu já experimentei, e olhando para dentro de mim e vendo os meus fracassos e as minhas vitórias. Só que Deus não me vê dessa maneira como eu me vejo. Olha o que disse Provérbios: assim como eu vejo na minha alma é como eu sou. Às vezes as pessoas falam assim para mim, eu já escutei isso muitas vezes: nossa, o apóstolo ele é muito ousado. Não é que eu sou ousado, é que eu acredito no Deus que eu tenho diante de mim. E eu sei que Ele vai fazer. Eu já fui curado em muitas coisas. Tem outras coisas que eu ainda estou sendo curado. Eu acabei de falar para vocês que essa mensagem Deus falou comigo. E eu estou trazendo ela para você. Eu também sou curado. Mas se nós não nos deixarmos curar naquilo que Deus quer fazer, se nós não nos deixarmos curar naquilo que o Senhor tem para fazer em nós, não vai ser feito. Nós não vamos realizar, porque a doença vai impedir. E Deus quer fazer essa cura. Deus quer realizar isso em nós, porque Deus não te vê da maneira como você se vê. Você muitas vezes se vê como uma pessoa pequenininha, frágil e que não tem importância. Mas eu quero te fazer uma pergunta: por que Deus te salvou? Você tem valor ou não tem? Sim ou não? Fala para o teu irmão: você tem valor. Amém? Tá. Qual o valor? Qual o valor? Eu sei que eu não fui comprado por prata nem ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Amém. Você tem valor que custou o sangue de Jesus. Mas por que Ele te salvou? Pense um pouquinho. Por que Ele te salvou? Para ir para o céu. Não, se fosse para ir para o céu, você morria na hora que você aceitava Jesus. Não seria óbvio isso? Se fosse para nos salvar, para nos levar para o céu, eu aceito Jesus, morria, pronto. Ninguém ia querer aceitar Jesus, né?
Mas por que Ele me salvou? Porque Ele tem uma comissão, Ele tem uma obra, Ele tem um projeto de salvação sobre essa terra. E Ele olhou para você e falou assim: eu conto com você, eu sei que você pode. Você tem condições, você tem valor, e eu vou salvar você para fazer a minha obra. Foi isso que Deus fez. Aí você se olha e fala assim: ah, mas o Senhor olha para você e fala assim: não, mas eu sei quem você é. E eu vou colocar você no meu exército, eu vou colocar você nas minhas fileiras. Você vai entrar em lugares onde o pastor não entra, você vai entrar em lugares onde teu pai não entra, você vai entrar em lugares onde a tua mãe não entra, mas aquilo que eu te dei, você vai fazer, porque eu dei para você, porque eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Deus não vê você como você se vê, mas Ele precisa nos curar. Ele precisa arrancar de nós algumas coisas, para que nós possamos avançar. Olha só, eu não vou pregar sobre Cades Barnea, eu vou para João agora. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho. Aquela geração que rejeitou o Senhor e que não abriu seu coração para Ele, se fechou, morreu todinha no deserto. Entrou uma outra geração. Nós estamos numa nova dispensação, chamada dispensação da igreja. Nós estamos no período da chamada igreja, da graça, onde o Senhor convive com a gente, se relaciona com a gente. E Ele nos deu a mesma comissão que Ele deu para Abraão, para um homem só, que seria por meio da sua nação. Agora Ele deu para cada um de nós. Em Abraão Ele disse assim: em você serão abençoadas todas as famílias da terra. E agora Ele disse assim para nós: ide por todo mundo e pregue o evangelho, eu estou contando com você. Só que essas doenças dentro de nós nos impedem de fazer. Nos impede de falar, nos impede de sermos ousados. Vamos avançar um pouquinho? Por favor, abra João capítulo 21, que eu quero parar um pouquinho aqui nesse texto de João, para te mostrar como o Senhor tem um desejo no coração dele de nos curar. Mas eu quero, antes de falar sobre essa cura, eu quero te mostrar um pouquinho aqui em João 21 o que está acontecendo. Rapidamente, abre lá, João capítulo 21. João capítulo 21. Achou? Versículo 15. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Lembram dessa história? Eu vou ler ela muito rápida para você entender. Depois de terem comido, Jesus ressuscitou, os discípulos foram pescar, Jesus traz eles de volta para a praia, Jesus faz alguns peixes e pães ali numas pedras. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Por que Jesus está perguntando isso? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes, lembra? Pedro negou Jesus 3 vezes. Então agora Jesus fala assim para Pedro. Então Pedro tinha algo dentro do coração dele. Aí Jesus fala assim: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Entenda um pouquinho o que está no coração de Pedro. Pedro, diz a palavra de Deus em João, que Pedro acompanhou todo o processo da condenação de Jesus. Diz em João que Pedro ficou do lado de fora da porta do pátio e que uma criada deixou Pedro entrar para dentro.
Entrar só pode ser para dentro. Deixou Pedro entrar. Uma criada deixou Pedro entrar. E quando Pedro entrou, a criada perguntou assim para ele: você não é amigo dele, de Jesus? E Pedro disse: não conheço. Uma criada. Depois vem uma outra pessoa e pergunta: você não andava com ele? Ele fala: não. E depois vem um servo do sacerdote e fala: você não é um deles? Ele fala: não. 3 vezes. Entenda o que está acontecendo com Pedro. Pedro está assistindo agora. Diz a palavra de Deus que no meio desse processo, um dos soldados esbofeteia Jesus. Nós não sabemos se Pedro assiste esse esbofeteamento, ou se ele fica sabendo porque ele estava lá dentro do pátio da fortaleza de Antônia. Mas eu quero que você entenda um pouquinho. Pedro, até aquele momento, ele tinha uma história, a história de Jesus na sua vida. Mas agora tudo que ele estava vendo eram problemas. Ele só estava vendo problemas. Jesus apanhando, preso, soldado para todo lado, ele sendo acusado, tendo que se esconder, porque daqui a pouco alguém descobriria que ele era dos discípulos de Jesus e ele podia morrer também. Ele só estava vendo problemas. Então olha só, ele assistiu um monte de milagres. Ele tinha no coração dele que Jesus era um homem que fazia milagres. Ele sabia que Jesus era o Cristo porque ele mesmo afirmou: tu és o Cristo. E aquela revelação Jesus falou que não era dele, era do Pai. Mas agora Pedro só está vendo problema. Por que ele reagiu dessa maneira? Porque existiam coisas dentro dele. O Império Romano era o império opressor, ele estava no meio do Império Romano, Jesus estava sendo preso, tudo estava dando errado. Novamente agora ele com aquela mentalidade de escravo, aquela mentalidade de perdedor, aquelas doenças da alma dele estavam lá. E em vez de confiar em Jesus, porque ele falou para Jesus: eu vou morrer pelo Senhor, eu vou morrer pelo Senhor. E Jesus fala: não vai, Pedro, você vai me negar. E aquelas doenças, e Jesus não fez nada, aquelas doenças ali dentro levaram Pedro àquela letargia, aquela condição de ficar paralisado diante do que estava acontecendo, mesmo sabendo quem era Jesus, mesmo sabendo o que Jesus fazia, ele ficou paralisado e com medo. Então eu preciso que você acredite que se você não tratar o que está dentro do teu coração, você pode saber quem é Deus, mas isso vai te atrapalhar na hora de você tomar decisões. E agora Jesus vai chamar Pedro. Então eu quero que você aprenda aqui nesse texto de João 3 coisas que nesse texto vai nos mostrar como Jesus vai curar Pedro. A primeira coisa, acompanha comigo aí, versículo 37, acharam? Replicou-lhe Pedro: Senhor, versículo 37 não, João 13:37, João 13:37, mas eu não vou ler isso agora, não quero ler, pode parar, eu não vou ter tempo. 3 coisas que o Senhor vai fazer em nós para nos curar nesse texto. Primeira coisa, não tenha medo das perguntas que Jesus vai fazer para você, para te curar. Fale comigo, não tenha medo das perguntas de Jesus. Meu irmão, entenda uma coisa, para nós sermos curados, nós temos que ser confrontados com a doença. Concorda? Se você chegar no médico com dor de cabeça, a primeira coisa que ele vai perguntar: o que é que você fez, o que você comeu? Aí você vai falar: você quer saber demais? Alguém fala isso para o médico? O médico fala para você assim: o que você come? Não te interessa, doutor. Mas você não veio aqui porque você está doente? Eu estou doente, mas por que você quer saber o que eu como? Eu quero que você resolva o meu problema. Para ser curado, você precisa se expor, você precisa deixar as pessoas fazerem perguntas. E olha o que Jesus está fazendo aqui. Jesus faz perguntas para Pedro, porque Jesus queria curar o coração dele. Jesus queria chegar no problema. Nós não podemos ter medo quando Deus, através de pessoas, ou quando Deus, através de um culto, ou quando Deus, através de uma revelação na tua alma, te faz perguntas. Você precisa ouvir isso e ver o que é que Deus está querendo curar em você. Porque se você não deixar Deus te curar, ainda que você acredite nele,
essa tua doença vai te impedir de avançar. O Senhor chega para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Perguntou 3 vezes. Diz o texto que na última pergunta, quando Jesus pergunta pela 3ª vez, diz que Pedro ficou profundamente triste. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Jesus sabia que ele ia ficar triste com a 3ª vez? Sim ou não? Vocês acham que Jesus sabia que se ele perguntasse pela 3ª vez, Pedro ia ficar triste? E por que Jesus não parou? Se ele sabia que ia deixar Pedro triste? Porque ele tinha que curar Pedro. Tinha que colocar a mão naquela ferida. Tinha que chegar naquele problema. E muitas vezes, para chegar no problema, você precisa ser confrontado com as tuas dores. Pedro ficou triste com ele, porque ele tinha negado Jesus. Era uma dor que estava dentro dele. E ele precisava ser confrontado por isso. E enfrentar aquela dor. Não tenha medo quando Jesus começa a perguntar, ou gera situações para perguntar coisas a você. Ele fez isso com a mulher samaritana. Jesus, se o Senhor tivesse água, me daria água do poço. Vai lá chamar teu marido. Não, mas o que tem a ver o marido com a água? Porque eu tenho que tratar isso com você. Você não se sente digna, porque você se sente muito pecadora. E eu quero resolver essa questão do pecado que está em você, que te faz se sentir indigna. Porque eu tenho algo para fazer através da sua vida. Deus quer tirar as doenças de dentro de nós, para Ele poder nos usar como Ele quer nos usar. Tem pessoas que só você consegue atingir. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá uma olhada para ela, fala para ela, olha para ela e fala para ela: tem pessoas que só você consegue atingir. Agora olha para ela e pergunta: veja, é verdade ou mentira o que eu acabei de falar? Tem lugar que você trabalha que eu e as pessoas que estão do teu lado não conseguem entrar, mas você consegue entrar. Deus quer te usar para atingir essas pessoas, mas enquanto você estiver aí machucada, você só está pensando nos teus machucados, e pessoa machucada se isola. Pessoa machucada se isola. Deixe o Senhor te curar. Muitas vezes o Senhor permite, escute o que eu estou falando, muitas vezes o Senhor permite situações para expor sentimentos que você tem, para te mostrar como você é. Eu vou te explicar isso. Muitas vezes acontece uma situação na sua casa, que você olha para aquela situação e você fica furioso. Você tem que fazer a pergunta para você: por que eu fiquei furioso por causa disso? Porque tem alguma coisa dentro de você que te faz ser furioso por causa daquilo. E às vezes aquilo é tão pequeno. Mas por que você ficou furioso? Porque você tem uma doença aqui dentro. E essa doença te incapacita de avançar. E você talvez não esteja entendendo que muitas coisas que o Senhor está permitindo acontecer na sua vida é para te curar. E você está achando que é para acabar com você. Tem muita coisa que o Senhor permite na nossa vida que é para expor, lembra? Situações difíceis servem para nos provar, e situações difíceis servem para nos empurrar, para sair daquele lugar, avançar. Então eu preciso enxergar isso que acontece à minha volta. Deus quer tratar isso. E para tratar, Ele tem que entrar no assunto. Deixa eu avançar mais um pouquinho para que você entenda direitinho o que o Espírito Santo quer que você entenda. Você já viu pessoas falando assim, não me fale sobre isso? Já ouviu alguém falar isso para você? Não quero tratar sobre isso. Já ouviu alguém falar isso? Se você nunca viu, você está vendo agora. Mas eu duvido que você nunca viu. Eu duvido. E aí você tem que se perguntar: por que eu não quero tratar sobre isso? Porque existe algo aqui dentro de você. E aí Deus expôs aquela situação, permitiu aquela situação para te curar. E agora você tem que ser curado. Porque Deus não te vê como você se vê. Deus quer te usar.
Deus quer te usar. Fala para o teu irmão, Deus não te vê como você se vê. Então escute quando Ele falar com você. E ainda que te incomode, ainda que isso te incomode, esteja pronto para ser curado. Mas tem uma segunda coisa. Volte lá para João, por favor. Olha o que ele diz aqui. Ele fala assim, você me ama, Pedro? Você me ama, você me ama. E as 3 vezes que ele pergunta, você me ama? Ele fala, cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Não é isso que ele fala? Então, escute. Confie nas direções de Deus. Confie nas direções de Deus. Deus estava dando uma direção para Pedro. Deus estava falando assim para Pedro, Pedro, você achava que tinha dado tudo errado. Você achava que tudo tinha acabado, mas não acabou. Olha eu aqui, Pedro. Eu ressuscitei. Então confia em mim e apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus rebanhos. E aqui tem uma revelação de Deus tremenda. Você sabe como você cura essas áreas da sua vida? Se envolvendo com as coisas de Deus. Como é que se cura? Como é que se cura? Fala para o teu irmão, se envolvendo com as coisas de Deus. Jesus podia ter falado assim para Pedro, você me ama, Pedro? Legal. Me ama mesmo? Sim, Senhor. Tem certeza? Sim, Senhor. Mas Jesus não falou isso. Jesus falou assim, você me ama mesmo? Então cuida das minhas ovelhas. Você me ama mesmo? Apacenta meus cordeiros. Você me ama mesmo? Apacenta eles. Você se envolva com as minhas coisas. Sabe por quê, irmãos? As experiências com o reino, as experiências com as coisas de Deus, nos fortalecem. Elas nos fortalecem. Então não tenha medo dos propósitos de Deus para a sua vida, dos projetos de Deus para a sua vida. Se eu estou dizendo aqui que o Senhor te salvou porque Ele tem uma obra através de você, muita gente fala assim, Deus me salvou porque Ele tem uma grande obra na minha vida. É perfeito isso, essa é uma verdade, Deus tem uma grande obra na sua vida, mas a grande obra que Ele tem através da sua vida é levar pessoas para a salvação através de você. Essa é a grande obra. Mas e o meu casamento sendo abençoado? Faz parte. E os meus filhos indo para o céu? Faz parte. E minha prosperidade? Também faz parte. Tudo isso faz parte quando você aceita Jesus, mas o teu chamado é para ganhar vidas. Ele não nos chamou para outra coisa. Ele nos salvou para nós ganharmos vidas. E todo o restante das outras bênçãos, elas nos acompanham. Porque como que eu vou salvar uma vida estando toda destruído? Então o Senhor vai me abençoar para que eu seja um modelo para outras pessoas. Eu vou ter uma família abençoada para ser um modelo para outras pessoas. Meu casamento vai ser uma bênção para ser modelo para outras pessoas. Meus filhos vão ser uma bênção para ser modelo para as outras pessoas. Mas tudo isso que Deus está fazendo para ser uma bênção na minha vida é para que eu ganhe outras pessoas. Então eu não posso ter medo do projeto dele na minha vida. Ele está falando para você assim, cura o teu coração e cuida das minhas ovelhas. Cure o seu coração, tire o que está de errado dentro de você e seja usado. Entre, se envolva com as coisas de Deus, porque quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais você vai ser usado. Agora, se você não se envolver com as coisas de Deus, você vai sempre se achar na condição de que um dia você vai fazer, talvez não seja a sua hora, Deus não está olhando para você e Ele está olhando para você. Ele não te vê como você se vê. Você se vê pequenininho e na sua. O Senhor nem está me vendo. Ele não te vê assim. Ele olha para você e fala, você é um vaso de honra, você é um servo especial. Eu morri por você e te dei uma missão que outro não pode fazer. Eu dei para você essa missão. Fala de novo para o teu irmão. A obra que Deus tem para você, Ele não deu para mim. Aqui é sua. Aqui é minha. Amém? Amém, irmãos? Então não tenha medo daquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Deus falou para Pedro assim, Pedro, você achava que tudo tinha dado errado, então agora você precisa ter experiências.
Comece a fazer as coisas que eu estou te falando. Apacenta minhas ovelhas. Aí vai Pedro, chega o Espírito Santo. Todo mundo recebe o Espírito Santo em Atos capítulo 2. Ele é derrubado, o Espírito Santo cai sobre as pessoas, e eles caem ali, começam a falar em línguas de fogo, tudo ali acontece. E aí Pedro se levanta e faz a primeira. Você sabe que Pedro tinha a chave do reino, né? Jesus falou assim: Pedro, eu te entrego a chave do reino dos céus. E Pedro tinha a chave, ele que estava com a chave era dele. Só que essa chave já abriu o que tinha que abrir. Pedro não está lá no céu com uma chavinha andando lá, assim, esperando você chegar. Não, essa chave ele já usou. Quando que ele usou? Atos capítulo 3. Varões israelitas, esses homens não estão embriagados como vocês estão vendo, porque essa é logo as primeiras horas da manhã. O que aconteceu foi a promessa de Joel, eles foram batizados com o Espírito Santo, arrependam-se dos vossos pecados. Aquela pregação, Pedro abriu o céu, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Quantas mil? 3.000 pessoas. Eu quero te fazer uma pergunta, como que você acha que Pedro começou a se sentir? Fraco ou forte? Forte. Porque quando você se envolve com a obra de Deus, você começa a se sentir forte, você começa a ver sinais, você começa a ver Deus te usando. Você fala assim: não é que Ele tem realmente um plano através da minha vida? Não é que Ele quer me usar mesmo? Quantas vezes, irmãos, quando eu era novinho na fé, quantas vezes, não foi uma nem duas, foram centenas que eu falo isso, que eu era novinho da fé, eu começava a falar com uma pessoa de Jesus, e daqui a pouco eu começava a falar, e o Senhor ia me dando versículos, ia dando direções, vamos orar, a pessoa orava comigo, e eu saía daquela conversa e falava assim: o Senhor me usou, porque eu nem lembrava desse versículo, como é que isso aconteceu? Aí você começa a ver que Deus está te usando. Como é que você fica? Fraco ou forte? Fraco ou forte? Forte. Então você tem que se envolver com as coisas de Deus, porque Deus não te vê como você se vê. Deus quer usar você. Você tem gente no seu serviço que você precisa falar para ela do amor de Jesus. Você precisa confrontar a luz e as trevas. Você é luz, você tem que confrontar trevas. Você precisa entender que Deus está contando com você. Agora, tem a terceira coisa que acontece aqui nesse texto. Olha só. Versículo 18. João 21, 18. Em verdade te digo, que quando eras, o quê? Moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá, te cobrirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro morreria. Agora sim, aquele texto de João 13, você não precisa abrir. Lá em João 13, versículo 37, Pedro falou assim para Jesus: Senhor, por que não posso te seguir? Por ti darei a própria vida. João 13, 37. Mas quando chegou a hora de dar a vida, Pedro não deu. Por que ele não deu? Porque ele tinha situações aqui dentro, não resolvidas. Agora, Jesus trata com ele. Eu vou te usar. Eu já te perdoei. Eu te vejo de maneira diferente. Vai cuidar das minhas ovelhas. E agora Jesus fala assim: você um dia disse, Pedro, que iria dar a vida por mim. Quando chegar agora o momento de dar a vida, você vai dar a vida. E você vai fazer isso de maneira que vai glorificar o meu nome. Você sabe como que Pedro morreu? Pedro foi preso e diz a tradição que ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não queria ser crucificado como Jesus Cristo foi crucificado. Sabe o que está dizendo aqui em João capítulo 21, 18? Que quando ele era moço, ele se cobria e ele ia onde ele queria. Mas agora chegaria um momento em que ele seria preso, iriam colocar a capa sobre ele, iam pegar ele pelas mãos dele, iam levar ele para a crucificação, para um lugar onde ele não queria, mas que ele ia. E ele foi.
Aqui a gente aprende uma terceira coisa. As experiências do nosso passado têm que nos fortalecer para frente. A primeira experiência de Pedro, ele disse, não, eu vou morrer, mas não morreu. Porque ele tinha coisas aqui não resolvidas. Mas na segunda vez, quando ele resolveu essas questões, agora ele estava pronto para morrer. E quando pegaram ele pela mão e falaram, vamos que você vai morrer agora, ele foi. E quando ele foi morrer, ele disse, segundo a tradição, eu não quero morrer como Jesus morreu, eu quero morrer de cabeça para baixo. Isso mostra então uma terceira coisa. As experiências ruins do passado, se nós nos lembrarmos dela, tem que ser para nós fazermos algo maior agora na frente. E não para ficarmos paralisados nela. Quando Jesus vem para nos curar, Ele vai tratar o assunto. Vai nos comissionar para coisas maiores. E aquilo que eu vivi no passado, não pode ser usado para me parar, mas tem que ser usado para que eu avance. Ou seja, um dia eu desobedeci, agora porém eu vou obedecer. Um dia eu fui covarde, agora eu vou ser corajoso. Porque um dia, eu fiz tudo aquilo um dia sem Cristo, mas agora eu tenho Cristo. Agora eu tenho Cristo. Então as minhas experiências do passado, se eu me lembrar delas, tem que ser para eu olhar e falar, eu não faço mais aquilo porque agora eu faço diferente, eu sou diferente. Então eu vou te dar uma direção aqui muito interessante. Quando o diabo te acusar de alguma coisa do passado, mande ele embora. Mas pegue essa acusação e agora tome posse da verdade, porque você não é mais aquilo do teu passado, você agora tem Jesus. E você é diferente daquele teu passado. Se fortaleça em Cristo. E passe por aquilo que você tem que passar para glorificar o nome de Jesus. Amém? 3 coisas importantes. Ouça o que o Senhor quer falar através das coisas e das pessoas para tratar o que te machuca. Não tenha medo quando o Senhor te chama para coisas maiores. Quando Ele te chama para a sua obra. Não tem ninguém aqui. Olha para o lado, dá uma olhada. Dá um sorriso aí para quem você está olhando agora. Está vendo aí gente bonita? Não tem ninguém aqui, ninguém que não tenha esse chamado. Todos nós temos esse chamado. Você foi chamado. O Senhor olha para você e fala, eu te escolhi porque você é meu e eu tenho uma obra para você. Então, Deus não vê você como você se vê. E esteja pronto para avançar. As coisas do teu passado não podem te parar. Pelo contrário, as coisas do passado, se você se lembrar, você tem que se lembrar que agora você é diferente e você está pronto para coisas maiores. Fala para o teu irmão, Deus não vê você como você se vê. Fale para ele, Deus te vê como um homem, uma mulher de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? É lindo ver, não somente aqui, porque eu poderia falar só daqui, mas é lindo ver aqui, pessoas que tinham um caminhar e hoje têm um caminhar totalmente diferente, que foram feridos, machucados, humilhados, e hoje são curados e fazem a obra de Deus de outra maneira. Mas o Senhor não quer que isso aconteça só em 2, 3, 4 ou 5, ou 10 ou 20, Deus quer que aconteça isso em todos nós. Todos nós temos que estar curados, para podermos fazer a sua obra. Então eu quero encerrar e quero orar com você fazendo as seguintes perguntas. O que acontece em você que te incomoda muito? Qual é uma das coisas que você olha e fala assim, se acontecer tal coisa na minha vida, isso me incomoda demais. Isso é uma doença, você tem que tratar isso. Você tem que saber por que isso começou dentro de você. Eu me irrito facilmente. Eu não aguento isso. Tem gente que fala, tem gente que tenta justificar as coisas. Né? Eu não aguento ouvir mentira. Se falar mentira para mim, olha, eu perco a cabeça.
Por que você perde a cabeça quando você escuta mentira? Porque você foi um mentiroso. Então você tem que curar isso. Você tem esse problema dentro de você. Como você foi um grande mentiroso, você não aguenta que as pessoas mintam, porque você sabe como que é um mentiroso. Só que isso está te atrapalhando. Quando uma pessoa fala mentira, você tem que olhar para ela como um pecado e perdoá-la. E amá-la. E ajudá-la a ir para a verdade. É só isso. Qualquer coisa que nos desequilibra, que nos tira do domínio próprio, é uma doença. E quando eu estou doente, eu não posso fazer a obra de Deus. Aí como que Deus vai me usar? Como é que Ele vai falar, apacenta as minhas ovelhas, sendo que você está cheio de problema? Então, se abra para ser curado. O Senhor quer te curar, para que você seja cada vez mais usado. Tenho falado isso muitas vezes. Fonte de água limpa, disse Tiago, não pode jorrar o que é amargoso. Quanto mais limpa for a nossa fonte, melhor. Mais seguro nós nos sentimos para fazer a obra de Deus. Feche seus olhos. Eu queria, por favor, que os pastores, os presbíteros viessem para frente. Vamos orar por cura. Vamos orar por cura. Cura das emoções, cura. Se você tem no seu coração desconfiança, eu desconfio de todo mundo. Você sabe por que você desconfia? Porque você foi traído. Você foi ferido na sua alma com uma traição, com rejeição. E agora você desconfia dos outros. Você não precisa desconfiar dos outros. Eu já vi gente usando até versículo bíblico. Maldito o homem que confia no homem e faz do homem o seu braço forte. Esse versículo não está falando de confiar no homem. O versículo está falando sobre ver o homem como seu salvador. Eu não tenho nenhum homem que me salva, mas eu confio nas pessoas. Eu confio na minha esposa, eu confio nos meus amigos. Lógico que eu confio. Jesus confia em mim e eu confio nos outros. Pessoas curadas não tem problema com isso. Mas quando a pessoa não é curada, ela desconfia de todo mundo, porque ela ou foi ferida, ou ela ainda não se converteu e continua sendo uma pessoa que trai os outros. Porque aquilo que ela é, aquilo que ela pensa é o que ela é. Então eu vou abrir esse momento agora para cura, para que o Espírito de Deus te cure de lembranças, de situações que você pode ir nessa noite e falar: Senhor, eu não quero mais que isso me incomode. Senhor, eu sou violento, eu tenho palavras duras. Senhor, eu desconfio de todo mundo. Senhor, eu tenho medo, eu sou invejoso. Essas doenças você tem que tirar de dentro de você. Você tem que confiar em Deus e saber que Ele pode agora te curar. Esse culto é um culto em que o Senhor está falando com você, mexendo nas nossas feridas para nos sarar. Então, se você precisa que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça e te abençoe, para que essas doenças saiam de você, você vem para frente que nós vamos estar orando por você. Senhor, eu quero pedir por esse momento agora de cura, de lembranças, de emoções que possam estar nos impedindo de avançar, Senhor. Eu peço que agora o Senhor venha sobre a nossa vida e retire essas lembranças, essas emoções que podem estar nos impedindo. Você precisa de oração? Pode vir para frente. Senhor, age agora sobre a vida de cada um desses líderes que estão aqui na frente, cada um dos teus servos, e que a mão deles, ó Deus, esta unção, quebre todo jugo, despedace toda sentença, toda palavra maldita, tudo aquilo que foi lançado. Espírito de Deus, cura nesta noite a tua igreja, cura-nos, ó Deus, de qualquer coisa, ó Deus, que esteja nos impedindo de avançar. Eu sei que o Senhor tem palavras para nós, diferentes das que nós mesmos colocamos sobre a nossa vida. Muitas vezes, Senhor, nós nos sentenciamos, muitas vezes, Senhor, nós nos diminuímos demais, sendo que o Senhor nos viu como filhos, sendo que o Senhor nos libertou da escravidão, sendo que o Senhor nos libertou do império das trevas. Então, Espírito Santo de Deus, eu quero pedir que nesta noite o Senhor venha libertar, quebrar essas sentenças, essas lembranças, esses sentimentos, ó Deus, que possa nos fazer caminhar, ó Deus, com medo,
Senhor, nós não queremos caminhar com medo, nós queremos caminhar na certeza de que coisas maiores o Senhor vai fazer através da nossa vida, porque o Senhor disse na Tua palavra que nós faríamos obras maiores do que aquelas que o Senhor fez. Esta é a verdade que o Senhor tem para cada um aqui, para aqueles que estão aqui na frente, para aqueles que não virão para frente. Senhor, a verdade é que o Senhor tem obras maiores para fazer através da nossa vida. Então faz essa obra, Senhor. Realiza a Tua vontade aqui na terra como ela é no céu, Senhor. Coloca por terra, Senhor, toda a estratégia que o inimigo semeou na nossa vida durante anos, para nos marcar, para nos ferir, e cura-nos da mesma maneira que o Senhor curou Pedro. Cura-nos, Senhor. Tu me amas. Você pode falar: eu te amo, Jesus. Tu me amas. Você pode falar de novo: eu te amo, Jesus. E quando ele perguntar pela terceira vez: tu me amas? Você, em vez de chorar, você vai falar: eu te amo, Jesus. E eu sei que o Senhor tem um plano através da minha vida, Jesus. Não importa o que você viveu no teu passado, o Senhor tem um plano através de você. O Senhor quer te usar, Ele não vê você como você se vê. Espírito de Deus, eu peço que o Senhor enche esse lugar com a Tua glória, com a Tua presença. Espírito de Deus, eu peço que o Senhor trabalhe nos nossos corações agora, tirando de nós, ó Deus, tudo aquilo que pode, de alguma forma, Deus, nos fazer se sentir pequenos e impedidos de fazer a Tua vontade. Tira toda a letargia, tira, Senhor, toda a paralisia, tira, Senhor, toda a posição, toda a situação do status quo que esteja sobre a vida dos Teus filhos. Arranca, Senhor, de nós tudo aquilo que nos faz ficar parado, porque o Senhor tem um plano para as nossas vidas, Senhor. Faz a Tua obra em nós, Senhor. Faz a Tua obra em nós. Age de forma poderosa sobre nós, Senhor. Oh, Espírito de Deus, faz a Tua obra em nós, faz a Tua obra em nós. Sopra, Senhor, sopra. Sopra, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus, Espírito de glória, Senhor da vida, toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, e faz-nos enxergar como o Senhor nos vê, como filhos amados, como homens e mulheres chamados por Ti, escritos no livro da vida. Oh Deus, obrigado pelo chamado que o Senhor nos deu através de Jesus, Pai. Obrigado pela salvação. Oh Deus, usa as nossas vidas, usa-nos para salvarmos as nossas famílias, usa-nos para salvarmos os nossos parentes, usa-nos para salvarmos aquelas pessoas que estão perto de nós no trabalho, na escola. Usa as nossas vidas, Senhor. Enquanto eles estão orando, não tem problema. Enquanto eles estão orando, eu queria fazer um apelo aqui. Tem alguém, fique com seus olhos fechados todos. Tem alguém que está aqui pela primeira ou segunda vez e você nunca deu a tua vida para Jesus? Você quer entregar a tua vida para Jesus? Você quer nessa noite falar para Jesus: Jesus, eu quero que a partir de agora o Senhor seja o meu Deus e o meu Senhor. Sabe, eu sei que você, como um cristão, porque se você não fosse cristão você não estaria aqui. Eu sei que você, como um cristão, você sabe que Jesus é Deus, você o ama, mas essa é uma noite para você confessar que Ele é teu Deus, mas também confessar que Ele é o teu Senhor. E se Ele passar a ser o seu Senhor, isso quer dizer que você vai passar a fazer a vontade dEle, e Ele vai passar a te abençoar. Se você está aqui pela primeira ou segunda vez, você nunca deu a tua vida para Jesus, eu posso orar por você nessa noite, orar com você. Se você quiser que eu ore por você, vem aqui para frente. Fala para a pessoa que está perto de você: eu quero receber essa oração, eu quero que Jesus entre na minha vida. Tem alguém que nessa noite quer? Vem aqui na frente, eu posso orar por você.
Se você nunca orou para que Jesus entre na sua vida, eu posso orar por você agora. Tem alguém que quer nessa noite que Jesus entre? Um dia eu fiz essa oração, a maioria que estão aqui, para dizer, quase todos que estão aqui, acho que todos já fizeram essa oração. Talvez falte você. Se você precisa fazê-la para que as coisas mudem na sua vida. Tem alguém que quer fazer essa oração? Vem aqui na frente, eu posso orar por você. É uma decisão sua. Não? Então amém. Vou encerrar o culto. Fala para quem está do seu lado: Deus não te vê como você se vê. Amém? Deus te vê de forma diferente. Deus te vê como um servo para fazer a vontade dEle. Então vai deixando o Senhor te curar. Vai tirando aquilo que está de errado. Dá a mão para quem está do seu lado. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer pela tua presença aqui, Espírito Santo de Deus. Queremos te adorar pelo teu amor. Queremos te adorar pela tua presença. E queremos te adorar porque nós aprendemos na tua palavra que o Senhor tem planos para nós e que o Senhor nos vê de maneira diferente, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a tirarmos toda doença que possa estar dentro de nós, para que nós possamos caminhar fazendo a tua obra e ainda mais forte diante daquilo que nós já fracassamos. Guarda cada um aqui na volta para sua casa. Obrigado por esta noite. Abençoa cada um, Senhor, na sua semana. E que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Não se mova, não se mova. Não se mova. Lá em cima do balcão tem revistas da Resgate. Você entra em lugar que a gente não entra. Leva 2, 3 revistas. Leva para o teu serviço amanhã. E fale para alguém que você, ora antes de você dar a revista. Fale para Deus: Senhor, para quem que eu vou dar? E de repente você vai achar que eu tenho que dar para esse meu amigo. E o Senhor vai falar: não, você vai dar para o seu chefe. E de repente Deus vai falar: não é nem para o seu chefe, você vai dar para a faxineira. Não importa, pergunte para Deus para quem você tem que dar. E aí você dê para ela, fala assim: esse aqui é o lugar onde eu frequento, tem sido uma bênção na minha vida. Vai um dia fazer uma visita, dá para ela a revista. Amém? Que Deus te use. Deus não te vê como você se vê. Seja usado pelo Senhor. Amém? Vai na paz. Deus te abençoe.